Os oceanos são grandes e com uma beleza incrível. Graças ao seu tamanho imenso, descobertas e fenômenos que estão escondidos nele podem ser surpreendentes e intrigantes. Há segredos enormes escondidos nos oceanos, e por mais que muitos desses fenômenos tenham sido estudados e descobertos por biólogos e cientistas, ainda existem muitos que são difíceis de explicar. Confira hoje os 10 fenômenos mais incríveis do oceano. Pruerossomas. De todas as criaturas que habitam no oceano, as pruerossomas são sem dúvida uma das mais estranhas. São tão raras que chegaram a ser conhecidas como unicórnios do oceano. Foi possível gravá-los apenas algumas vezes. Este largo tubo gelatinoso é composto por uma infinidade de pequenos organismos que se reproduzem pela replicação de cópias exatas de si mesmos. Essas criaturas se juntaram e formaram um tubo chamado zooide. Essas gigantes colônias começam com apenas um zooide, que regenera uma cópia de si mesmo, e assim essa criatura começa a crescer absurdamente. Estes animais podem crescer ao tamanho de uma baleia, embora a maioria são menores. Círculos no fundo do mar. Em meados da década de 90, na costa do Japão, mergulhadores encontraram padrões estranhos no fundo do oceano. Depois de 10 anos, descobriram que o criador destes círculos tinha sido o pequeno Baiacu, para atrair e seduzir as fêmeas. O grande artista Baiacu, de apenas alguns centímetros de comprimento, nadava incansavelmente durante o dia e a noite para criar as esculturas. Aparentemente, as fêmeas são atraídas para esses locais e colocam seus ovos no centro do círculo. Essas ondulações na areia servem como amortecedores naturais para as correntes oceânicas, que conseguem proteger e manter os ovos em segurança. Icebergs listrados. Os mais encontrados são os icebergs azuis e listras verdes, mas também podem ser encontradas na cor marrom. Este fenômeno ocorre frequentemente no hemisfério sul. Os icebergs são pintados em um processo chamado neve reverso, no qual cristais de gelo debaixo d'água flutuam à superfície. As micropartículas de criaturas marinhas, como o krill, são armazenadas nesses cristais, que mais tarde se tornou parte do iceberg. Maré vermelha. Embora seja agradável à primeira vista, o que você vê são milhões de microalgas produtoras de toxinas com importantes consequências em ambientes marinhos. Eles têm a capacidade de paralisar peixes e alguns crustáceos. Se um humano ingerir um alimento infectado, eles podem ter efeitos adversos, principalmente respiratórios. Redemoinhos marinhos. Inicialmente escrito pelo escritor Edgar Allan Poe, os redemoinhos de água são na realidade correntes destrutivas. Em poucas palavras, estamos falando de um potente e amplo buraco que absorve tudo aquilo que encontra ao seu redor. Os redemoinhos marinhos são causados pela união de correntes mares opostos, ou até mesmo pela força do vento que age sobre a água. Barnacle. Este fenômeno natural é na verdade algo completamente imaginável. Quando os Barnacle estão completamente formados, eles se parecem como cristais debaixo da água e são muito bonitos. O Barnacle, também chamado de Dedo da Morte, é na verdade uma espécie de coluna de gelo formado por salmoura, congelando rapidamente tudo o que toca, matando várias espécies no fundo do mar. Ondas gigantes. Essas ondas gigantes podem alcançar 30 metros de altura, são espontâneas e aparecem do nada, já que não se explica pelo estado do mar e nem terremotos. Essas ondas gigantes são uma das mais temidas pelos marinheiros. Flores de gelo. As flores se formam sobre as novas camadas de gelo, que possuem fendas pelas quais os vapores de água saturados se escapam. Ao emergir e entrar em contato com o ar frio à superfície, o vapor congela. Simultaneamente, os sais que existem sobre o gelo começam a cristalizar e transformam-se no núcleo central, em redor do qual se forma a estrutura de água congelada. Encontro do Mar Báltico e do Mar Norte. No Golfo do Alasca, há um encontro entre dois mares, do Norte e Báltico. Entretanto, como pode ser observado aí no vídeo, eles não se misturam. O efeito é maravilhoso e acontece devido à densidade dos dois mares. A grosso modo, podemos comparar com água e óleo. O óleo boia na água porque é menos denso que a água. Bioluminescência. Este fenômeno é sem dúvidas alguma o mais interessante de todos. Temos certeza que você gostaria de vê-lo e fotografá-los. A bioluminescência é uma reação química de luz, pela qual a energia química que produz uma criatura viva se converte em energia luminosa. Graças a este fenômeno, parece que grandes partes dos oceanos se encontram iluminadas. É como se lançássemos na água gigantescos projetores de luz para iluminar a água do oceano no escuro. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreva no canal,
ative as notificações para receber nossos próximos vídeos e deixe aí nos comentários qual fenômeno você achou mais incrível. Até a próxima, falou! Paralisar peixes e alguns crustáceos. Se um humano ingerir um alimento infectado, eles podem ter efeitos adversos, principalmente respiratórios. Redemoinhos marinhos. Inicialmente escrito pelo escritor Edgar Allan Poe, os redemoinhos de água são na realidade correntes destrutivas. Em poucas palavras, estamos falando de um potente e amplo buraco que absorve tudo aquilo que encontra ao seu redor. Os redemoinhos marinhos são causados pela união de correntes mares opostos, ou até mesmo pela força do vento que age sobre a água. Brainclaw. Este fenômeno natural é na verdade algo completamente imaginável. Quando os Brainclaw estão completamente formados, eles se parecem como cristais debaixo da água e são muito bonitos. O Brainclaw, também chamado de Dedo da Morte, é na verdade uma espécie de coluna de gelo, formas exatas de si mesmas. Essas criaturas se juntaram e formaram um tubo chamado zooide. Essas gigantes colônias começam com apenas um zooide, que regenera uma cópia de si mesmo, e assim essa criatura começa a crescer absurdamente. Estes animais podem crescer ao tamanho de uma baleia, embora a maioria são menores. Círculos no fundo do mar. Em meados da década de 90, na costa do Japão, mergulhadores encontraram padrões estranhos no fundo do oceano. Depois de 10 anos, descobriram que o criador destes círculos tinha sido o pequeno Byaku, para atrair e seduzir as fêmeas. O grande artista Byaku, de apenas alguns centímetros de comprimento, nadava incansavelmente durante o dia e a noite para criar as esculturas. Aparentemente, as fêmeas são atraídas para esses locais e colocam seus ovos no centro do círculo. Os oceanos são grandes e com uma beleza incrível. Graças ao seu tamanho imenso, descobertas e fenômenos que estão escondidos nele podem ser surpreendentes e intrigantes. Há segredos enormes escondidos nos oceanos, e por mais que muitos desses fenômenos tenham sido estudados e descobertos por biólogos e cientistas, ainda existem muitos que são difíceis de explicar. Confira hoje os 10 fenômenos mais incríveis do oceano. Pruerossomas. De todas as criaturas que habitam no oceano, as pruerossomas são sem dúvida uma das mais estranhas. São tão raras que chegaram a ser conhecidas como unicórnios do oceano. Foi possível gravá-los apenas algumas vezes. Este largo tubo gelatinoso é composto por uma infinidade de pequenos organismos que se reproduzem pela replicação de copulações na areia, servem como amortecedores naturais para as correntes oceânicas e conseguem proteger e manter os ovos em segurança. Icebergs listrados. Os mais encontrados são os icebergs azuis e listras verdes, mas também podem ser encontradas na cor marrom. Este fenômeno ocorre frequentemente no hemisfério sul. Os icebergs são pintados em um processo chamado neve reverso, no qual cristais de gelo debaixo d'água flutuam à superfície. As micropartículas de criaturas marinhas, como o krill, são armazenadas nesses cristais, que mais tarde se tornou parte do iceberg. Maré vermelha. Embora seja agradável à primeira vista, o que você vê são milhões de microalgas produtoras de toxinas com importantes consequências em ambientes marinhos. Eles têm a capacidade de formado por salmoura, congelando rapidamente tudo o que toca, matando várias espécies no fundo do mar. Ondas gigantes. Essas ondas gigantes podem alcançar 30 metros de altura, são espontâneas e aparecem do nada, já que não se explica pelo estado do mar e nem terremotos. Essas ondas gigantes são uma das mais temidas pelos marinheiros. Flores de gelo. As flores se formam sobre as novas camadas de gelo, que possuem fendas pelas quais os vapores de água saturados se escapam. Ao emergir e entrar em contato com o ar frio à superfície, o vapor congela. Simultaneamente, os sais que existem sobre o gelo começam a cristalizar e transformam-se no núcleo central, em redor do qual se forma a estrutura de água congelada.